Pai do Senhor, estamos dando continuidade ao curso Formação de Obreiros nessa segunda semana, hoje é terça-feira. O tema é o líder e o dinheiro. Pai, em nome de Jesus, colocamos essa aula nas tuas mãos. O Senhor fale por nós e através de nós, seja o nosso professor. Queremos apenas ser os teus alunos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As expressões que vamos estudar nesse bloco refere-se ao dinheiro e aos bens materiais. Paulo diz que o presbítero, diácono, pastores não podem ser avarentos, lá em 1 Timóteo 3,3. E que os diáconos não podem ser cobiçosos de sórdida ganância. Em Tito, capítulo 1, versículo 7, torna a dizer: o bispo não seja cobiço de torpe ganância. Em muitas outras passagens, a Bíblia adverte os crentes contra a avareza, a cobiça ou a ganância. Alguns líderes ministrando aos demais são especialmente tentados nesta área. Mas eles devem ser modelo no rebanho nesta questão também. O dinheiro não é mau. Inicialmente, é preciso esclarecer que o dinheiro em si mesmo não é mau. Leia 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 9 a 10. E observe que a Bíblia não proíbe a posse da riqueza, mas a ambição pela riqueza, a qual expõe os homens a tentações e ciladas, as concupiscências insensatas e perniciosas. E acrescenta o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é mau, mas o amor ao dinheiro, a ambição desmedida, a cobiça. Note que o apóstolo está falando de homens cuja mente é pervertida, supondo que a piedade é fonte de tudo. O cifrão domina suas mentes e é a sua motivação. A Bíblia conta a história de grandes homens de Deus, que foram muitos ricos. Deus mesmo os enriqueceu, não somente porque queria ser glorificado neles, mas também porque os amava. Além disso, aprendemos na Bíblia que quando Deus enriquece algum, ele o faz não apenas para o seu aprendizado, mas também e especialmente para que pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 e 18. Veja também Atos capítulo 2, versículo de 44 a 45. Atos capítulo 4, versículo de 34 a 35. E 2 Coríntios capítulo 8, versículo 14 e 15. Uma questão de prioridade. Falando das necessidades materiais, Jesus disse: vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 32 e 33. Jesus ensinou também que não devemos ajuntar tesouro na terra, mas no céu, e acrescentou: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mateus 6, 19 a 21. E ver também Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Trata-se de um estilo de vida determinado por aquilo que é mais importante e duradouro. O dinheiro e os bens são importantes e necessários, mas são meios, não o fim ou o propósito de nossas vidas. Tornamo-nos materialistas, egoístas, avarentos, gananciosos, quando amamos o dinheiro e os bens e fazemos dele o alvo da nossa vida. A tendência humana é esquecer-se de Deus quando as riquezas prosperam. Os filhos de Israel enfrentam esta tentação quando entraram na terra prometida. E Moisés os advertiam de antemão, dizendo:
Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que prometeu, te daria grandes e boas cidades, casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes. Guarda-te para que não te esqueça o Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 12 a 10. E outra vez, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Não diga a teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram riqueza. Deuteronômio capítulo 8, versículos de 11 a 17. Aprendemos essa lição de Israel. As bênçãos materiais de Deus nos concede pode vir a se transformar em uma maldição. Podemos nos esquecer daquele que nos concedeu. É uma tendência humana. Podemos ficar tão envolvidos com as coisas materiais da vida que perdemos a perspectiva espiritual. O dinheiro pode se transformar num fim em si mesmo e não um meio para alcançar os propósitos divinos. A tentação do líder espiritual. A Bíblia faz-nos saber que o líder espiritual poderão enfrentar tentações particulares em relação ao dinheiro. Eis porque Paulo, ao especificar as qualificações dos presbíteros, diáconos, pastores, diz: não sejam avarentos, cobiçosos e torpe ganância. Pedro também recomendou aos presbíteros: pastorei o rebanho de Deus, não por sólida ganância, mas por boa vontade. Lá em 1 Pedro 5:2, capítulo 5, versículo 2. Entre os cristãos verdadeiros e espirituais do primeiro século, havia homens com falsas motivações, enganadores, ensinando o que não devem por torpe ganância. Tito capítulo 1, versículo 10 e 11. Entretanto, é preciso esclarecer que é a vontade de Deus que os lideres espiritualmente, que líderes espirituais, que se dedicam integralmente ao ministério, sejam sustentados algumas vezes pelas igrejas, como Paulo escreveu aos Coríntios: se vós semeamos as coisas espirituais, será muitos recolhermos de vós bens materiais? Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar tira o teu sustento? Assim ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de 6 a 14. Quem dera que pudesse ser assim nos dias de hoje. Deveria ser, mas lamentavelmente, né, não dá para ser. E a Timóteo é bíblico, né, mas é uma parte da Bíblia que está faltando no meio de muitas igrejas. E a Timóteo, o mesmo apóstolo escreveu: devem ser considerados merecedores de dobrada honra. O sentido literal é dobrados horários. Os presbíteros que presidem bem com a especialidade, os que se fadigam na palavra e no ensino. 1 Timóteo capítulo 5, de 17 a 18. Houve ocasião em que o apóstolo Paulo não recebeu dinheiro das igrejas e, além de pregar o evangelho, trabalhou fabricando tendas a fim de sustentar-se, tá vendo? É o meio que a gente vive hoje em dia, né? Paulo também passou pelo que a gente passa. A gente não receber o dinheiro suficiente da igreja para sustentar, às vezes, nem mesmo a igreja, que dirá viver do altar, né? Então, ele trabalhou fabricando tendas a fim de sustentar-se. Está lá em Atos, capítulo 20, versículo 34, também Atos, capítulo 18, versículo 3 e 4. Todavia, ele dizia ter o direito de não trabalhar. Temos, mas, né, nem sempre podemos, noutra profissão, visando o sustento, e receber da igreja. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, 7 e 12. Porque nós vamos entender, né, que a igreja que não sustenta o líder, para que o líder não precise trabalhar e viva dele, né, para que o líder não precise tirar do seu bolso para poder se sustentar dela, é uma igreja que ainda não está cumprindo o que a Bíblia, né, ensina que deveria ser.
né? Assim como aconteceu também com Paulo, tem acontecido nas nossas vidas, na vida de muitas igrejas, principalmente as igrejas pequenas, né? Não é nenhum absurdo, tá? Aconteceu, tem acontecido e vai continuar acontecendo, porque, né, os dias têm sido difíceis para todos. Noutras ocasiões, ele aceitou de bom grado as ofertas que lhe foram enviadas. Filipenses capítulo 4, de 15 a 18. Naquelas ocasiões, ele quis evitar que os pagãos interpretassem mal suas motivações, não queria ser associado com falsos mestres cujas motivações eram o dinheiro. Algumas vezes ele quis sustentar-se através de um trabalho braçal, a fim de prover um bom exemplo para o indivíduo que não gostava de trabalhar, viu? Paulo também sustentou um trabalho braçal para poder servir de exemplo para aquelas pessoas que gostam de se encostar, né? Podem trabalhar, mas preferem se encostar. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 7 a 11. A lição como um todo está muito clara. Os líderes espirituais devem ser cautelosos. Infelizmente, o mundo do século XX também está cheio de aproveitadores religiosos. Mesmo entre os crentes evangélicos, existem líderes que se aproveitam das igrejas financeiramente, como tem. E isso é uma tragédia. O reverso também acontece e é igualmente trágico. Paulo escreveu aos Filipenses, no início do Evangelho: quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Dar as coisas espirituais e receber os bens materiais. Dar os bens materiais e receber as causas espirituais. Ver outras vezes em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, Romanos capítulo 15, versículo de 26 a 27. No próximo estudo, amanhã, vamos trazer para você testemunho do líder cristão. Até lá, Deus te abençoe.